Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Deixa eu só me ajeitar aqui, que dessa oração dá uma... mexe com a gente, né? Isso aqui é minha máscara. Eu coloquei a máscara ao contrário, irmãos, porque ela marca o nariz. E aí fica um negócio. Aí eu falei, meu Jesus, se eu colocar a máscara do jeito normal, a hora que eu tirar vai ficar um negócio. Não vai ficar muito bom, né? Então eu coloquei ela ao contrário. Ai, Jesus, depois dessa oração, agora deixa eu me ajeitar aqui. A pastora falou que tivemos aí o Vida e Pão, né? E aconteceu uma coisa conosco uma vez, que me chamou a atenção, que foi o seguinte: nós estávamos aqui na praça e aí as pessoas estavam fartas, mas isso não foi agora, nesse momento. Já foi, eu acho que, se não me engano, já foi um ano atrás. Então a gente estava distribuindo e a gente, por algum motivo, a gente acabou saindo um pouco mais tarde e as pessoas já estavam fartas, já estava todo mundo cheio. Aí o pessoal falou, não quero, já estou cheio. Foi a primeira vez que a gente vai para entregar alguma coisa e o pessoal fala, não preciso, não preciso. E a gente ficou rodando para lá, rodando para cá. E a gente conseguiu entregar ainda, mas sobrou. E nós estávamos sentados ali na praça, e quando estava sentado, parou um carro, e o cara falou assim, olha, eu acabei de sair na pizzaria, e eita Jesus, mexeu com o estômago do irmão ali atrás. E aí o irmão falou, olha, eu saí da pizzaria aqui agora e sobrou essa pizza aqui, vocês podem nos ajudar? Falando, aqui que a gente entrega também, né? E a gente saiu por ali e conseguiu fazer o trabalho e sobrou. E aí o que a gente fez? A gente acabou sentando ali na praça, porque ninguém mais queria. Então nós ficamos com aqueles 12 cestos. E a gente acabou sentando e comendo. Aí eu falei, brinquei com os irmãos e falei, já imaginou se passa alguém? Eu já até imaginei qual seria a mensagem. Irmão sai para alimentar o povo e come a comida do povo. Porque assim, as manchetes são assim, né? Eles não sabem o contexto, não sabem o que aconteceu, mas ele vê os irmãos comendo lá, os irmãos comeram tudo. Tudo bem que tem certos irmãos, e a gente não aponta, né? Mas certos irmãos parecem ter um estômago um pouco assim, dilatado, né, irmãos? Fala Jesus, mas tem certos irmãos, eu não vou apontar, mas é o que parece que ele tem uma anaconda no estômago, porque é impressionante, né, o apetite desse irmão. Ainda bem que o irmão veio hoje na igreja, glória a Deus. Ainda bem que não para comer o alimento físico, mas o espiritual. Em nome de Jesus, eu creio nisso, irmãos. Eu creio que ele vai receber também essa bênção em nome... Não, volta aqui, irmão. O irmão está lá na rua. Mas isso aconteceu com a gente. Já só fiquei imaginando a mensagem. Nós sentados na praça, comendo e a manchete já vindo, né? Se passa ali a reportagem, olha, os crentes comendo a comida do povo. Já até imaginei que ia ser, mas glória a Deus que não passou essa reportagem. Nós pudemos alimentar esse povo, inclusive até com uma pizza que o irmão trouxe lá para nós. Né? Que maravilha, né? Que bênção, né? Você está na rua e ainda ser abençoado desta forma. E antes de pregar essa mensagem, irmãos, eu estava pensando assim, puxa vida, a igreja vai estar vazia. E eu fiquei imaginando assim, que a gente já pregou várias vezes com a igreja nesse contexto, mas parece que a gente está pregando igual quando você está na rádio, que você não vê as pessoas. Então você começa a pregar e começa a imaginar que as pessoas estão ali te ouvindo, né? E no rádio acontece isso. Você prega, e se alguém mostrar, ele está vazio. Mas você fica pregando como se tivesse aquele agente, com aquela multidão, você vai pregando, e a gente acabou, né? Tendo esse costume de pregar, não sabendo para quem, mas o mais importante é que nós temos que pregar. Temos que pregar, né? E outra coisa importante também é que a igreja nesse tempo, acho que já foram 2 tempos que a igreja passou de fechamento, onde a gente não teve mais contato físico com as pessoas dentro da igreja. Mas é aquela história, né? Os templos, eles estavam fechados, porém a igreja estava aberta.
porque templo fechado, nós entendemos, né, uma questão de você, as autoridades, né, pediram isso, não é que pediram, as autoridades colocaram isso como uma lei e você tem que respeitar, você tem que seguir a lei, né? E aí então, a igreja, o templo fechou, a igreja continuou com seus trabalhos, a igreja continuou orando, a igreja continuou jejuando, a igreja continuou com as suas campanhas, a igreja continuou a pregar a palavra de Deus. Isso é interessante, porque se você perceber, por exemplo, lá em Lucas 3, quando você vê o chamado, quando você vê quando João Batista ele vai ser levantado, e no Lucas 3 fala aqui, no começo da vida ministerial de João Batista, há uma coisa interessante logo no começo, porque ali vai falar, no versículo 1 de Lucas 3, ele começa a falar sobre o império de Tibério César. Então ele fala do governo, ele fala quem era o imperador, ele fala quem era o governador, ele vai falando da parte política. E depois que ele fala da parte política, ele começa a falar da parte religiosa. Então ele começa a falar quem eram os 2 sumos sacerdotes. Então ele começa a falar da parte religiosa. Por que eu falei 2? Porque na verdade, ali já começava uma corrupção religiosa, porque já tinham 2, e na verdade teria que ser apenas 1. E ali ele vai falando, começa Lucas 3 falando sobre isso. Então ele começa a falar como está, quem era que está no governo, como está a parte religiosa, e ele vem falando sobre isso. Quando eu comecei a ler, eu falei, Jesus, como está hoje a nossa nação em relação à política? Como está hoje a igreja de Cristo no geral, nesta relação de clareza com a tua palavra? E aí ele vai falando isso, então ele começa falando do geral, e depois ele vai para o mais específico. Então ele começa com o governo. Qual é a situação que nós vivemos hoje? Política, qual a nossa condição hoje em relação à igreja do Senhor? Que existe sim a igreja que está aberta para fazer a obra, mas tem igrejas, irmãos, que não estão fazendo a obra. Essa é a grande verdade, e nós temos que falar sobre isso. E aí, irmãos, ele fala assim, aí vem uma parte tremenda que fala assim, e veio a palavra do Senhor no deserto. Aquele tempo, irmãos, era o tempo do silêncio profético. Então fazia 400 anos que Deus não falava. A verdade é, Deus não falava, mas Deus agia. Essa é a grande verdade. Deus muitas vezes não fala, mas age. E naquele tempo Deus não falava. Esse era o tempo que João Batista estava inserido. Esse era o tempo que aquele governo, aquele império estava inserido. E aquele também era o tempo de como estava a religiosidade, como estavam aqueles que deveriam levar o povo ao entendimento de Deus. E naquele momento vem a palavra do Senhor, mas a palavra do Senhor não vem no palácio. A palavra de Deus não vem no templo, no meio daqueles que deveria vir a palavra não veio no meio daqueles que deveriam levar o povo até Deus, mas vai para o deserto. Eu não sei que deserto você está passando, mas o que eu estou dizendo para você é que a palavra de Deus veio no deserto. A palavra de Deus veio no deserto. Eu não sei você que está aqui ou você que está nos ouvindo ou assistindo pela internet, mas veio a palavra no deserto através de João Batista. João Batista pregava a palavra. João Batista, ele falava sobre a verdade que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é absoluta. Mesmo naquela época, e também hoje, tudo é relativo. Naquela época também, tudo era relativizado. Hoje, tudo é relativo.
Mas a palavra de Deus, ela é absoluta, ela é verdadeira. É por isso que nós pregamos a palavra absoluta e verdadeira do Senhor e não estamos no relativismo. Mas João Batista, naquela época, seja para quem fosse, ele pregava a verdade do arrependimento. E João Batista falava para quem fosse a verdade. João Batista não passava pano, não alisava. Era para falar com o rei, ele falava da mesma forma com quem ele falava aos outros mais simples, mas ele falava o que? A verdade. Então ele pregava. Pode colocar o primeiro slide, João? Eu estou na introdução. Olha só o que Charles Spurgeon fala. Pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Nesta época, João Batista vivia essa situação também, assim como nós vivemos hoje. Por quê? Porque pecado... Já tirou aí da tela, meu irmão? Porque o que vai acontecer? Porque o pecado e o inferno se casaram. Estão casados. Mas tem que ter um divórcio. E para que haja o divórcio entre pecado e inferno, terá que ter o arrependimento. Mas antes do arrependimento, tem que ter aquele que prega o arrependimento. Então nós estamos pregando o arrependimento. Nós estamos pregando e anunciando esse divórcio entre pecado e inferno. É por isso que quando a gente prega, a gente está anunciando esse divórcio entre inferno e entre o pecado. Você pode dar um glória a Deus aí, irmão? Então ele pregava, e é interessante que a gente vê que a pregação ela vai exigir isso de nós. Exige mudança de caráter, mudança de coração, de conduta. E Paulo também fala em 2 Timóteo, na sua última carta, ele começa a falar ao seu discípulo Timóteo, assim: Timóteo, pregue a palavra, Timóteo. Pregue aquilo que você conheceu. Então nós temos pregado aquilo que conhecemos. Então ele fala: permaneça nesta palavra, fique firme, Timóteo, não se envergonhe do evangelho, não se envergonhe. Ele fala assim: a palavra de Deus, ela não está algemada, eu estou preso, mas a palavra está livre. Pregue a palavra livremente, pregue a palavra absoluta do Senhor, continue pregando, não tenha vergonha dela, Timóteo. Paulo incentivava Timóteo a isso, e é por isso que quando nós pregamos a palavra, nós fazemos com que as pessoas encontrem Jesus. Então, quando a gente prega a palavra, o holofote não está em nós, mas está naquele que nos enviou. Então, o holofote está em Jesus. Próximo slide, para eu começar. Isso aqui é a introdução, irmãos. Comecei assim, Jesus. E olha só, uma outra coisa interessante que eu estava pesquisando. Kate Green. Na verdade, acho que sou eu quando eu coloquei aquele shampoo. Vocês podem dar uma olhada aí. Cristo morreu de braços abertos. Será que podemos viver uma vida espiritual de braços cruzados? Ele morreu de braços abertos. Nos deixou a sua palavra, nos deixou a sua mensagem. E será que nós hoje, como estamos hoje espiritualmente, será que nós estamos de braços cruzados ou nós estamos também de braços abertos para fazer a obra do Senhor? Como eu disse no começo, templos fechados, mas igreja aberta, mas igreja com os braços abertos, não com os braços cruzados fazendo a obra, mas de braços abertos, ensinando aquilo que Deus nos deu, ensinando aquilo que Jesus nos deu. Você pode dar um glória a Deus aí? Amém? Agora eu quero ler com você, irmãos, uma passagem que está lá em Lucas 4. Esta vai ser a mensagem que será pregada para os nossos corações. Ela falou, continua falando comigo. Eu quero ler esse texto, que está lá em Lucas 5, eu falei 4, é 5. Lucas 5, do versículo 12 ao versículo 16. E esta é a palavra que será ministrada em nossos corações. Bom, já me corrigi aqui, Lucas 5. Todos acharam? Se você estiver na sua casa, balance aí a televisão, balance o seu celular,
para que as câmeras aqui, né, possam captar que você entendeu, que você achou. Pode balançar aí. Coloque um bombril na antena da sua televisão. Para quem é dessa época sabe o que eu estou falando. Se estiver chiando a televisão, coloca aquele bombril na ponta e tudo resolve. Tá bom? Lucas 5, vamos ler do 12 ao 16, e diz assim: E aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se queres, bem podes limpar-me. Ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Versículo 14: E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Versículo 15: Porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém ele retirava-se para os desertos e ali orava. Amém? Você pode dar um glória aí? Você acredita que eu fiquei pensando nisso? Falei, vou falar para o povo dar um glória, não vai ter ninguém. Vou ter que olhar lá na internet se o povo está dando glória a Deus, aleluia. Outra coisa importante é que, como temos mais espaço aqui hoje na igreja, você que gosta de dar o lugar, você não vai bater na pessoa que está do seu lado para você pular, dar o seu glória, seu rodopio, né? Porque você não vai pegar a pessoa que está ao seu lado. Mas quem está em casa também tem mais espaço, então pode dar um glória e pode também dar espaço, dar lugar ao Espírito Santo em nome de Jesus. Amém? Tem espaço, tá bom? Então vamos dar lugar. Então vamos lá. Lucas 5. Eu tive observando o seguinte, esta passagem, ela é descrita nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, vai narrar sobre este fato, menos no livro de Evangelho de João. E cada um deles, pelo menos em Marcos e Lucas, ele vai nos dar alguns detalhes que são importantes em relação a esta passagem. Então, se você não ler os 3, você acaba deixando de ver um detalhe. E é sobre esses detalhes que eu quero falar com vocês. Pelo menos 4, eu coloquei pelo menos 4 detalhes para que a gente possa estar atento naquilo que Deus está falando conosco. Então vamos lá. No versículo 12, diz assim: aconteceu que quando estavam naquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se queres, bem podes limpar-me. Aonde está o detalhe, irmãos, que eu quero frisar com você neste versículo? Primeiro, Jesus estava fazendo a sua obra, indo nas cidades, de repente ele chega nesse lugar, e aí um homem, o detalhe está aqui, um homem cheio de lepra. Cheio de lepra só está escrito em Lucas. Nos outros fala que o homem estava com lepra. O detalhe está no cheio. Cheio de lepra. E o que significa esse detalhe? Cheio de lepra. O que significa é que aquele homem, e na versão King James fala que ele estava coberto de lepra. O que significa isso? É que estar cheio de lepra ou coberto de lepra significa que este homem já estava no estado terminal. Significa que o homem já não tinha mais esperança. Significa que aquele homem não tinha mais saída. Significa que ele chegou num ponto que ele falou: agora acabou. Muitas pessoas podem estar nesse momento ouvindo essa palavra aqui dentro ou pelas redes, nesta condição. Talvez não na condição de lepra física, pode também,
mas talvez na condição da lepra espiritual e na lepra da alma, aonde a pessoa chega no estado e fala: não dá mais, não tem cura. E aquele homem estava nesta situação, não havia cura, não havia saída, não havia escape para ele. Esta era a condição, sem esperança, causa perdida. Esse é o primeiro detalhe, cheio de lepra. Jesus vai se deparar com uma pessoa nesta situação, sem saída. Este homem, o que ele faz? Ele vai ao encontro de Jesus. Então, existem pessoas que podem estar nesse estado, mas não vai ao encontro de Jesus. Ele simplesmente deixa Jesus de lado e continua nesse estado. Talvez essa pessoa possa até procurar em outras coisas, em outros lugares, para sair dessa situação, ou também se entregar, falar: não tem mais jeito, agora só vou esperar a morte. Mas esse homem, ele vai ao encontro de Jesus. Ele resolveu ir atrás de Jesus, ele vai e encontra com aquele que pode. Esse é o estado do homem. E em relação a isso, Lucas, ele está falando, como Lucas ele é médico, né? Foi médico, ele vai salientar isso, que Lucas está vendo a gravidade da situação. O negócio é grave. Então Lucas ele vai neste ponto. E todos nós sabemos que a lepra, na Bíblia, ela fala de pecado. Assim, a lepra é um símbolo de pecado. Então o que acontece? Ela é símbolo de pecado e ela é símbolo de juízo. A pessoa que estava nesta condição, ela ficava separada. Quem está com lepra, seja ela em qual for a sua estrutura, ela fica separada. Quem está com lepra, ela fica insensível. A lepra, seja ela espiritual, emocional ou física, ela deixa a pessoa insensível. Talvez coisas que a pessoa sentia antes, já não sente mais. Talvez coisas que ela via, ela acaba não vendo mais. Ela se torna insensível. E é por isso que nós temos que olhar o nosso coração e olhar a nossa vida para ver se a gente não está ficando assim, insensível às coisas de Deus, ou insensível àquilo que está acontecendo ao redor. A lepra faz isso, te deixa separado. Por quê? Porque o leproso, quando ele era diagnosticado, ele tinha que estar separado da sociedade. Ele tinha que ficar em um lugar distante, ele não podia entrar nem na cidade. E o que acontecia com essa pessoa? Ela ficava separada e quando ela chegava perto, as pessoas gritavam: imundo. Gritavam imundo e atiravam pedras. O leproso ele estava nessa situação de imundície, onde ele ouvia as pessoas gritando contra ele: você é imundo, e ainda atiravam pedras. Eles não eram bem vistos, bem quistos. Então a lepra, o que acontece? Ela vai deixar marcas na pessoa. A pessoa fica com marcas profundas. E muitas vezes essas marcas não são só marcas superficiais, ou que você vê. Ela deixa marcas na alma da pessoa. Por isso você pode olhar a pessoa e falar: a pessoa está bem. Mas o Espírito Santo sabe o que está acontecendo dentro dela. Como ela está. Qual é a marca, ou as marcas que foram deixadas dentro dela, e o Espírito Santo sabe. Amém, queridos? A lepra, ela cheira mal. Assim como o pecado começa a cheirar mal. E as pessoas nem chegam mais perto. Repulsa daquela pessoa. E a lepra também, irmãos, ela é progressiva. Ela começa aos poucos e vai aumentando. Até chegar à morte. A lepra, ela causa tudo isso nas pessoas. A lepra faz isso. Não só naquela época, mas hoje também. E esta palavra, irmãos, é para você que precisa de consolo. Nós estamos hoje pregando sobre Jesus, aquele que
consola. Interessante que quando eu cheguei aqui, eu falei assim, vou pedir para o final dessa ministração, para a pastora Renata louvar. Pensei. Por que eu pensei isso? Falei, eu estou pregando, não quero louvar. Quero, descansar um pouco a minha garganta. E pensei, vou pedir para a pastora Renata louvar. E aí eu estava ali fazendo as minhas coisas, a pastora Renata veio, foi passando para a gente todo o script, o cronograma aqui da liturgia. Ela foi falando, olha, vai acontecer isso assim. Aí no final eu vou pregar. Eu falei, Jesus, não precisa nem eu falar para a mulher. Não precisa nem falar, ela falou que vai. Eu falei, joia, que bom. Não vou mais precisar louvar, Jesus. Vou poupar os irmãos e poupar a minha garganta. Eita, Jesus, que livramento. Então vamos lá, irmãos. Jesus vai e se depara com este homem. Agora olha só. Jesus, quando ele se depara com essa situação, uma situação impossível aos homens, o que Jesus faz? Jesus faz algo inusitado e diferente, como ele sempre fez e como ele sempre faz. Às vezes a gente quer ver, Jesus fez igual. Não, Jesus faz tudo diferente, do jeito dele, da maneira dele, no tempo dele. Então, Jesus está nesse lugar, entra nessa cidade e vem esse homem então se prostra, pedindo a Jesus, para que Jesus possa limpá-lo. Por exemplo, na passagem de Jesus, que ele está lá com os 10 leprosos, por exemplo, os 10 leprosos nem chegaram perto de Jesus. Eles de longe gritaram, Senhor, pode nos limpar? E você vê que Jesus, ele não chegou para eles, vem cá, vou orar, vou te dar. Não, Jesus de longe, falou para eles, se apresentem lá para o sacerdote. Falou isso para eles. E eles saindo, andando, foram curados. Olha só como ele tratou os leprosos, foi totalmente diferente. Então, para cada situação, Jesus, ele usa da maneira como ele quer. Então, teve vários momentos que Jesus nem ora pelas pessoas, porque ele é Jesus. Ele nem ora. Tem horas que ele fala, graças te dou, Pai. Tem hora que Jesus vem e fala assim, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Tem horas que ele vai e repreende o vento. Mas Jesus, ele faz do jeito que ele quer. Porque também ele sabe aonde ele está mexendo, ele sabe aonde é a necessidade. Então ele vai aonde? Na necessidade. Simples assim. Jesus sempre fez isso e continua fazendo em nossas vidas. Desta forma, da maneira e do jeito dele. Você pode dar um glória, irmão? Então vamos lá. Primeiro detalhe, o homem estava cheio de lepra. Nós falamos isso no versículo 12. Agora vamos para os outros 2 detalhes que estão no versículo 13, que diz assim, e ele, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Detalhe no versículo 13, está aqui, no tocou-lhe, e também está num detalhe que não está aqui no Evangelho de Lucas, mas está no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos fala que Jesus se compadeceu deste homem. Então esse é o primeiro detalhe, Jesus se compadece, aí Jesus estende a mão e toca. Jesus se compadece. Esse é o detalhe. Jesus então se importa com aquele homem. E aí é que ele vai tocar neste homem. Esse é o detalhe. Eu vi no dicionário o que significa compaixão. Fala que compaixão é quando você vê uma pessoa, você sente a dor desta pessoa, e quando você sente a dor dessa pessoa, o que você quer fazer? Você quer aliviar. Esse é o sentimento de compadecer. É você saber que a pessoa está precisando de ajuda, mas
daquele homem. Então isso faz toda a diferença, ele se compadece. E o outro detalhe, que também está no versículo 13, é quando fala que Jesus tocou-lhe. Aí eu fui olhar no grego, irmãos, o que significa tocar. Quando a gente olha assim, ele estendeu a mão, ele foi lá e tocou lá no homem, o homem foi curado. Mas a palavra grega é apto. Tocar no grego é apto. E apto significa, sabe o quê? Apto significa cingir ou abraçar. Então, o que significa isso? Que quando aquele homem que não tinha esperança, quando aquele homem que já estava em fase terminal, quando aquele homem estava naquela situação, falou, não dá mais, não aguento mais, ele se encontra com Jesus e se prostra e fala, Senhor, podes me limpar? Jesus, ele vai falar para ele, sim, você está curado, mas Jesus fala, primeiro se compadece dele, vê a dor dele e vê algo que ninguém viu, que nós vamos também detalhar aqui mais para frente. E Jesus vai e toca este homem, mas ele toca abraçando este homem. Percebe que é um momento crucial, porque ninguém faz, naquela época, como o leproso era uma pessoa repugnável, repugnante, ninguém queria nem chegar perto, imagina alguém abraçar um leproso. Jesus fez isso. Então, nessa hora que eu estou falando para você de toque, de abraço de Jesus, sinta que quando eu estou falando aqui, seja aqui na igreja, ou onde você estiver, Jesus sabe exatamente qual é a sua necessidade, porque você está sentado aqui, ouvindo essa palavra, e porque você está na frente desse computador, ou desse celular, ouvindo essa palavra, e ouvindo esses detalhes da palavra. Jesus sabe. Ele sabe. Ele sabe. E por ele saber, ele se compadece. E por ele saber, ele vai, estende a mão, toca em você e também te abraça. Amém, irmãos? Sinta o toque, porque assim, eu estou pregando aqui e eu sou de carne, mas o Espírito que em mim vive sabe o que está acontecendo, ele está falando diretamente ao seu coração. Ele não está mandando recado, porque o Senhor não é homem de recado, ele é homem de dar mensagem completa, e ele está dizendo agora, eu sei, eu me compadeço, eu sei que a lepra está grande, eu sei que ela está no estado terminal, não tem saída, mas sempre existe um mas, sempre existe uma vírgula, e é isso que o Senhor está falando, eu toco, e quando eu toco, eu limpo, eu restauro. Para você pode ser final, para mim é uma vírgula. Oh Jesus, Ele se importa. Há consolo em Jesus. Você pode dar um glória, irmãos? Sabe, irmãos, Jesus viu algo tão profundo naquele homem. Ele sabia que aquele homem precisava. O que aquele homem desejava é que alguém o tocasse e o abraçasse, não atirasse pedras. Era esse o sentimento daquele homem. Que alguém o tocasse, que alguém o abraçasse e não atirassem pedras nele. Esse era o sentimento. E olha que interessante. Antes do Senhor Jesus falar com aquele homem, antes de Jesus fazer qualquer coisa, antes de Jesus curar, Jesus vai e toca e abraça. Tem diferença, irmãos, entre Jesus chegar lá e você está curado e vem cá me dar um abraço? Parece que a ordem dos fatores não altera os produtos, né? Tipo assim, 1 vezes 2 é 2, mais 2 vezes 1 é 2. Então a ordem dos fatores não altera os produtos, é isso, né? Mas aqui faz diferença. Porque primeiro Jesus não cura,
para abraçar. Primeiro Jesus abraça, para depois curar. O que o homem precisava era do abraço. O que o homem primeiro precisava era do toque. E não falar, você está curado. É óbvio que uma coisa leva a outra, irmãos, mas Jesus faz diferente. Jesus faz da sua forma. Ele abraça. Ele pega uma pessoa que ninguém queria estar perto, que cheirava mal, que estava no estado já de putrefação. Ele olha o que as pessoas não viram. Que quem estava ao redor viu um homem morto. E Jesus vê um homem que precisa de um toque, de um abraço. Então Jesus vai e cura a alma daquele homem. Então primeiro ele cura a alma. Ele sabe do que aquele homem precisava. Necessitava demais de um abraço. A alma dele também estava com lepra. O corpo físico também estava com lepra, mas a alma estava com mais lepra ainda, mas ninguém viu isso, só Jesus. Só ele vê. Só ele sabe. Então ele vai, primeiro ele estende a mão e abraça aquele homem e cura a alma daquele homem. Receba a cura na sua alma em nome de Jesus. Porque é o que mais nós temos ouvido. Mais telefones tocam, como as pessoas falando daquilo que está dentro da sua alma. E as pessoas estão jorrando problemas na alma. É por isso que a igreja estava e está aberta. Templo fechado, mas igreja aberta. Porque o celular, o WhatsApp não pararam. E a igreja também não parou de pregar para essas pessoas com problemas na alma. Mas Jesus, como não perde viagem, ele cura a alma daquele homem e aí ele limpa da lepra. Aquele homem é completamente restaurado. E fala assim, ele estendendo a mão, se compadece daquele homem, toca aquele homem dizendo, quero ser limpo. E a lepra desapareceu dele. Então eu declaro isso para você. Sim, Jesus, eu quero. Você vai ser limpo agora, em nome de Jesus. E a lepra cessa agora, em nome do Senhor Jesus. Ser limpo, porque Jesus diz, eu quero. Eu te abraço. Estendo a minha mão sobre você e você está curado. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você pode dar um glória aí? Pode dar um glória? Próximo slide. Estou falando com o João, que diz assim, a compaixão, ela requer mais do que palavras, ela implica em atos. Compaixão, irmãos. E aquilo que eu disse, é quando você vê a dor da pessoa, mas ela não fica só nisso. Ela vai para uma ação, e a ação é aliviar o que está acontecendo com o meu irmão. Por isso, a compaixão requer mais do que palavras, implica em atos. E Jesus faz isso com aquele homem. Jesus vê a situação daquele homem, se compadece dele, sabe que o negócio está difícil, complicado, mas Jesus vai e faz um ato com aquele homem, abraçando aquele homem e também depois curando. Primeiro abraçando, primeiro curando a alma e depois fazendo a sua cura física, que é a externa que todos veem e a interna que ninguém vê, só o Espírito Santo. Amém? Você pode dar um glória, querido? Então, 3 detalhes já falei. Um é sobre a cheio de lepra. O outro detalhe está no versículo 13, que é se compadece e toca e o abraça. E a quarta coisa que Jesus vai fazer aqui, irmãos, depois de ter feito tudo isso, que era impossível ao homem, mas possível a Deus, Jesus vai e reinsere esse homem na sociedade. Por que Jesus faz isso? Por que Jesus vai reinserir o homem na sociedade? Por quê? Porque se aquele homem era leproso, não poderia estar na sociedade. Se Jesus cura aquele homem e fala, vai para a sua casa, fique em paz, e o homem vai para a casa dele, e o homem vai lá falar com o povo, eu estou curado, e assim por diante, ele ia ser apedrejado de novo. Então Jesus vai reinseri-lo na sociedade,
no versículo 14, que diz assim: e ordenou-lhe que a ninguém dissesse. Bom, essa parte a gente sabe como é que é, né? Ó, não fala para ninguém, né? Aí vai e espalhe. Mas disse-lhe: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou. O que Moisés determinou está lá em Levítico 13. Levítico 13 vai descrever tudo o que deve ser feito em relação à pessoa que estava com lepra. Então você tem que ir para o sacerdote, para que ele sirva de testemunho. Então Jesus vai o quê? Citar a palavra, a lei para eles. Eles não estão preocupados com a lei, cumpre ou não cumpre. Então vai e faz o que está escrito na lei. Para reinserir ele, então, na sociedade, Jesus manda ele ir falar com o sacerdote. Entendeu? Aí o que acontece? Ele vai, leva ele até, fala para ele até o sacerdote, porque só o sacerdote, irmãos, teria esta função de dizer: você está apto ou não está apto, você está curado ou você... É o sacerdote que fazia isso. Então, para que aquele homem fosse aceito naquele lugar, ele tinha que passar pelo sacerdote. E aí o sacerdote vai, faz o diagnóstico e fala. Ele era a autoridade até sanitária daquele local. Olha, você realmente não tem mais lepra. Não sei como, mas você não tem mais lepra. E olha o nó que isso vai dar, irmãos. Porque Jesus vai reinseri-lo na sociedade para que ele vá até o sacerdote e faça tudo isso. Mas, na tradição rabínica, esse é o nó agora em relação aos religiosos, que é o seguinte. Na tradição rabínica era o seguinte: tanto a lepra como ressuscitar morto era algo impossível. A coisa mais difícil e complicada de alguém fazer, de acontecer, seria isso. Seria uma lepra ser curada ou um morto ser ressuscitado. E Jesus vai e faz isso. E também no entendimento deles, quando o Messias voltasse, toda a lepra ia cessar. No entendimento deles, quando o Messias estivesse na terra, não ia ter mais lepra. Só que o Messias estava na terra. Mas no entendimento deles, quando estivesse o Messias, não ia ter lepra. Mas o Messias estava e curava a lepra. O Messias estava na terra, curava a lepra, ressuscitava morto, e ainda vinha aquela indagação: mas não é esse o filho do carpinteiro? Aí complicou demais. Aí complica de vez. Porque Jesus, ao fazer isso, ele mostra para aquelas pessoas que ele era o Messias. E ele curava assim as pessoas, ele libertava, fazia morto ressuscitar, curava leproso em estado terminal, em estado cheio, coberto de lepra. Ele ia, tocava, abraçava, e aí a pessoa era curada. Então, na cabeça dos sacerdotes começou a entrar aquelas interrogações. Todo religioso começa a entrar em interrogação quando começa a querer saber por que Jesus faz isso e não faz aquilo, porque quer mandar em Jesus. É isso que acontece. Então, curar leproso e ressuscitar morto era a coisa mais complicada, e Jesus faz tudo isso. E quando Jesus faz tudo isso, ele mostra para as pessoas que ele é santo. Jesus está mostrando que ele é santo. Por quê? Porque aquele que é puro toca no impuro. E aquele que é puro toca no impuro, o impuro fica puro. E não ao contrário, que o puro toca no impuro e fica impuro. Isso aqui é aquele famoso quebra... Como é que a gente fala? Quebra-leito. Meus filhos sabem como é que é. Não, que você fica falando blá, 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 e dá um... não sei o que lá. Trava a língua, né? O puro toca o impuro e o impuro fica puro. Essa é a realidade de Jesus. A outra realidade é: o puro toca no impuro e fica impuro. Então ele não é puro. Mas Jesus é puro. Jesus é santo. Então ele mostra que ele é santo. Ele mostra que ele é puro. Ele toca no impuro e o impuro fica puro. E Jesus não fica impuro. Ele continua puro em nome de Jesus. Amém, irmãos? A outra coisa que Jesus mostra, além dele ser santo, ele mostra que ele é onipotente. Foi na parte que ele falou assim: Senhor, o senhor pode me curar? Eu falei assim: quero, fica limpo. Acabou, simples assim.
Ele é onipotente, ele tem poder. Jesus tem compaixão e tem poder. Mas primeiro ele mostrou a compaixão. E depois ele foi e mostrou o poder. Complicado é quando a gente quer poder e não tem compaixão. Mas geralmente a gente quer mais é poder, né? Porque o poder mostra, dá aquela coisa, o holofote. Mas a compaixão, mas Jesus mostra que ele tem compaixão e que ele é poder e não poder. Tá certo, irmãos? Compassível porque ele se compadece, toca e o homem é completamente curado. Amém, irmãos? Você pode dar um glória, eu sei que está curado. Eu quero agora, já estou no final, irmãos, resumir esta passagem da seguinte forma. Um homem sem saída vai ao encontro de quem pode. Se prostra diante dele. E quem pode se compadece, toca. E ele é curado emocionalmente e fisicamente. É reinserido na sociedade. Tem uma vida restaurada, dando glórias a Deus. Último slide, por favor, Johnny. Não coloque um ponto aonde Jesus coloca uma vírgula. Esse é o cerne dessa mensagem. Porque Jesus é o nosso consolador. Ele sabe o que você está passando. Mas o mais importante é que você não coloque um ponto aonde Jesus coloca uma vírgula. Quantas vezes nós colocamos um ponto, falou, encerrou, acabou, já era, estado terminal, e você mesmo, né? Ou pela sua própria boca, ou pela sua própria atitude, acaba colocando um ponto. Mas mal sabe você que quando você coloca um ponto, Jesus apaga o ponto e coloca uma vírgula. E fala, vai continuar. Não parou, não é o final. Não é terminal. Não é terminal. Então Jesus nessa hora está retirando um ponto da sua vida e colocando uma vírgula. Tem vírgula, irmãos. Porque para aquele homem tinha um ponto. Tinha um ponto para aquele homem. Acabou. Mas ao ele ir ao encontro de Jesus, ele começa apagando o ponto. Porque ele foi ao encontro de Jesus. Não foi Jesus que foi atrás dele, mas ele vai ao encontro de Jesus e aquele ponto vai se apagando. Ao ponto que quando ele encontra Jesus e se prostra, Jesus vai e toca. Então aí vem a vírgula. Aí desapareceu o ponto na vida dele e entrou uma vírgula. E quando entra uma vírgula, vai terminar no final que diz, esse homem foi completamente restaurado. Esse homem foi limpo. Esse homem está totalmente curado na alma, está totalmente curado fisicamente em todas as áreas. Por isso esse homem agora, que somos nós, continua dando glória a Deus. Aleluia. Para a glória de quem? Do homem? Não, para a glória de Deus, irmãos. Deus coloca uma vírgula na sua vida para que você continue dando glórias a Ele. Para que o seu testemunho de que um dia você colocou um ponto, agora tem uma vírgula. E tem muita. Depois da vírgula, irmãos, tem uma história enorme para ser contada. Tem uma história enorme para ser divulgada por todas as nações. Não terminou, irmãos. Não tem ponto, mas tem vírgula em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um glória a Deus, um aleluia. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, quero te glorificar mais uma vez, Senhor. Quero te agradecer, Pai, pela tua palavra. Quero te agradecer, Santo. Tu és santo. Tu és puro. Obrigado, Senhor. Pai, eu sei que tu podes, Senhor. E eu sei que tem vidas, Pai, que estão diante de ti pedindo, Senhor, se tu podes, cura-me, Senhor, desta lepra. E Jesus diz, eu posso, eu quero ser limpo. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Santo Deus, porque o Senhor tem compaixão de nós.
porque o Senhor, além de ter compaixão, o Senhor age, Senhor. Age na vida dos meus irmãos que estão aqui, Senhor. E na vida daqueles que estão ouvindo, Senhor, esta palavra. Estão assistindo pela internet, Senhor. Pai, em nome de Jesus, faz aquilo que o homem não pode fazer, Senhor. Faz aquilo que o homem não viu, mas o Teu Espírito já viu, já tocou e já curou, em nome de Jesus. Pai querido, reinsere o Teu povo, Senhor, na sociedade. Porque muitos, Pai, muitos desistiram no meio do caminho, Pai. Porque muitos deixaram de acreditar na Tua palavra, e a Tua palavra continua sendo pregada, Pai. Nós estamos aqui pregando aquilo que aprendemos de Ti, aquilo que fomos ensinados na Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra veio, Pai, no deserto, para que essas vidas tenham um encontro contigo, Senhor. A Tua palavra ela é viva, a Tua palavra ela é eficaz, Senhor. E nós bem sabemos, Senhor, que Tu podes todas as coisas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, tira mesmo, Senhor, este ponto aonde colocamos e coloca a Tua vírgula, Senhor, porque agora começa um novo tempo, uma nova história. Ano de novos começos, Senhor, para a Tua igreja. 2021 é ano de novos começos, Senhor. E é onde colocamos, Senhor, um ponto final. Há um começo, há um recomeço na Tua presença. Te glorifico, te exalto, em nome de Jesus. Amém.